Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. No episódio de hoje você vai conhecer a história da Luísa Cotrim, que foi aprovada na UERJ e na UFRJ. Onde será que ela escolheu? Que decisão difícil que pro vestibulando de medicina, enquanto ainda vestibulando de medicina, é aquele famoso perrengue chique que você sempre sonhou em ter. Mas será que na hora que acontece é fácil tomar essa decisão? Será que é só curtir a ostentação desse perrengue chique? Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Luísa. Com vocês, Luísa! E aí? Já caiu a ficha desse perrengue chique Não que você caiu. está vivendo? Não caiu, como eu falei com as minhas amigas, é a melhor, pior decisão da vida, assim. Complicado, mas eu tô muito feliz com a minha decisão. Antes da gente falar da decisão em si, que assim, você não tá me ajudando a segurar esse segredo, né? Porque se a pessoa der um zoom na camisa dela, assim... Não, se bem que agora pensando bem, se a pessoa não conheceu o símbolo... porque tava meio disfarçado, mas agora tá bem na totalmente... cara. Agora tá revelado, não tem mais. Não dá mais, sou fundete. Antes da gente contar, então, sobre a aprovação e tudo mais, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Quando é que entrou esse negócio de medicina na tua vida, Luísa? De onde veio esta vontade? Assim, complicado falar quando começou, porque não é desde que eu era pequena. Acho que foi uma coisa que foi desenvolvendo. Eu sempre fui apaixonada por biologia. Então, assim, eu sempre busquei muito procurar mais saber, estudar muito. E aí eu fui me apaixonando. Eu lembro que tinha visita de escola, né, no anatômico, eu ficava apaixonada. Aí, lá pelo 9º ano do ensino médio, eu falei, é isso que eu quero. Aí até mudei de escola pra conseguir focar mais. E desde essa época. Então, quando você foi fazer o ensino médio, você já sabia que ia escolher medicina? Sim, já tava mais focada. Eu escolhia tudo baseado nessa decisão. E como é que foi sua primeira experiência fazendo vestibular? Tipo, Foi... deu ruim? Deu bom? Como é que você se sentiu, assim, tipo, na hora de ir lá e aplicar nota pra medicina? Então, foi um choque, né? Porque o meu primeiro vestibular, assim como treineira, foi no primeiro ano do ensino médio. Eu era muito nova, assim, ninguém fazia na minha época, mas eu fui fazer só pra testar mesmo. E aí eu cheguei lá, olhei aquela prova enorme e fiquei desesperada. Chutei metade, fui péssima, óbvio, tirei 580 na redação. Assim, não sabia escrever redação, não sabia nada. Fiquei muito perdida, mas foi bom pra, tipo, pegar a noção do ambiente, que era muito diferente da escola, e aí pra treinar mais ainda nos outros anos, né? Que foi o que aconteceu. Todos os anos eu fazia ENEM, e aí foi uma evolução, assim. E quantos anos de vestibular até a aprovação? 2 anos de cursinho. 2 anos. Como é que foi o primeiro, assim? O que rolou? Como é que você se desenvolveu? Enfim, assim, um resumo desse primeiro ano. Primeiro ano acho que foi muito para criar as bases, assim, de estudo, porque como meu terceiro ano foi na pandemia, eu perdi muita coisa, muita coisa. Mesmo a minha escola sendo uma escola forte, que teve online, é diferente. Então acho que foi mais para interação, para saber onde eu tava pisando, entender como é que era o vestibular mais e criar as bases. Porque ainda eu não tava tão aperfeiçoada, assim, nas técnicas e tudo mais. Mas você já sentiu que fez uma prova melhor, que estava já melhor. Sim, eu quase passei até. Foi, assim, na trave, mas eu sabia que podia ser mais também. E como é que surgiu o Foco Medicina na sua vida? Então, eu escutei por uma amiga minha, ela, assim, também vestibulando de medicina, ela, amiga, vê lá, porque eles são muito bons, são referência, não sei o quê, desesperada, assim, vai acabar a vaga de quê? Como assim? Aí eu saí correndo lá, me inscrevi, mandei lá o formulário, não sei o quê, liguei pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que ir lá. Aí a gente marcou reunião com o Rodrigo, conversou, a minha mãe amou, e aí eu entrei pra cá. Entrei primeiro na reta final e depois pro completo. Isso já em 2022. 2022, isso.
E aí você fez o completo online. Uhum. E como é que foi nesse ano? Assim, que você veio cheia de expectativa, né? Tipo, olha, é muito bom, é uma referência, aprova muito, não sei o quê. E aí, como é que foi esse dia a dia mesmo? Assim, como é que foi a experiência de ter sido Fokker em 2022? Então, no começo eu tava com bastante medo, assim, que era online. Eu tava vindo de um ano de presencial, então pra mim foi bem diferente. Mas eu logo me acostumei pelo modelo das aulas ser muito interativo, apesar de ser online, né? Eu me sentia muito abraçada, mesmo em casa. E acabava que eu vinha pra cá toda semana pra estudar, pra fazer simulado, então eu me sentia muito abraçada mesmo no online. E aí, assim, me ajudou muito, muito. Até na reta final eu aprendi muita coisa. Aí por isso que eu decidi também ficar mais um ano. Como é que foi esse baque no teu emocional de ter encarado uma trave no vestibular anterior ao da sua aprovação? Que, assim, eu queria até que você explicasse melhor, assim, para as pessoas o quão trave foi. Foi tipo assim, uma trave muito Foi. trave. Foi quase gol. E como foi reverter isso em um ano que efetivamente deu certo. Porque muita gente se perde entre a primeira trave e a aprovação. É muito comum a pessoa se colocar naquela condição do injustiçado, do sofrido, do magoado, do ressentido, não canalizar essa energia para uma coisa boa e desenvolver mesmo um trauma, sabe? Um bloqueio, e aí a pessoa empaca naquela porcaria daquela trave 2, 3, 4 anos. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E acaba atrasando. Muito. De você ter que chegar uma hora de dar uma sacudida no aluno, assim, e falar... Choque de realidade. Chega de trave. Tipo, trave não é um lugar de permanência. Foi um evento. Vamos sair daí? Tipo, e a pessoa realmente tem que tomar uma decisão consciente. É quase como você tá afogando numa altura de água que dá pé, mas você não experimentou esticar a perna pra perceber que dá pé, e você tá se afogando no raso. Que tem saída. Isso, tem saída. Então, como é que foi pra você não ter feito dessa trave um trauma? Assim, no começo foi muito difícil. Eu lembro que até conversei com você várias vezes, vim pra cá, pro curso. Chorei muito, fiquei muito mal, porque foi por uma pessoa, né? Foi lista de espera, SISU 2, mas assim, por uma pessoa. De qualquer forma, eu tava muito triste, muito decepcionada. Só que eu tava colocando uma carga muito de... eu não quero dar o meu melhor. Então eu tava depositando a minha fé naquilo como uma segunda opção, como um step. E aí acabou que eu fiquei bem chocada, assim, quando não deu. Porque no fundo eu achei que ia dar. E aí quando eu descobri que não deu, foi um choque. Mas eu tentei nem pensar muito, tanto é que eu segui logo em frente. Eu falei, se eu ficar muito tempo aqui sofrendo com isso, não vai dar certo. Pra mim, eu tinha que seguir rotina. Eu nem pensava muito, só estudava. Tentava sair, me divertir também, porque, né, faz parte. E aí foi isso. Não fiquei olhando pra trás, não fiquei martirizando. E se? Esse se não adianta nada. Não melhora nada, não muda nada. E como foi também no SISU 2, já tava perto da prova. Eu não queria fazer esse Enem. Eu não queria, mas assim, em uma semana eu tive que aceitar que era isso. Era isso ou não tinha mais, né? E Lu, como é que foi pra você ter que manter o ritmo de estudo para um Enem que tava logo ali, e aí na sequência já teve a UERJ, tudo junto, né? Em termos de consciência de que ainda não tinha dado certo, mas estava muito perto de dar. Eu sempre falava isso para você, né? Tipo, você é uma aluna que já está numa fase avançada. Você não tá formando base, você não tem que ficar simplesmente ali estudando tudo que pinta na sua frente. Tem que ser um estudo focado, consciente, realmente olhar para os detalhes que ainda farão significativa diferença no teu resultado. É deslocar o olho da trave pro centro do gol. Tipo, é passar arrebentando. E foi exatamente o que você fez. Você saiu da trave para uma dupla aprovação. Você foi aprovada pelo Enem na UFRJ e na UERJ. Então, assim, você conseguiu. Então, eu queria que você compartilhasse isso, porque eu sei que muitos alunos vão ser aprovados sem ter vivido a experiência da trave. Inclusive, tem um mito que eu já quero desconstruir no episódio da Luísa, que é:
tem alguns alunos que nunca passaram perto da trave e eles começam a achar que existe uma receita do bolo do tipo, primeiro eu tenho que bater na trave no mínimo uma vez para depois ser aprovado. Nada a ver. Eu até brinco que eu vou fazer uma análise matemática disso, porque eu falo que é meio 50-50, mas eu quero um dia parar para fazer essa análise mesmo. Tipo, quantos alunos tiveram a trave antes da aprovação e quantos, pá, foi aprovação de cara. Eu acho que é bem meio a meio, sabe? O meu palpite. Assim, fazendo uma análise de cabeça. Então, não existe esse negócio de que, tipo, tem que bater na trave primeiro antes de ser aprovado. Nada a ver. Mas quando acontece, e acontece com um número, né, expressivo de vestibulandos, é muito importante conseguir se perceber não como um coitadinho simplesmente, mas como alguém que, cara, peraí, se eu bati na trave, a aprovação tá me sondando. Essa aprovação tá muito perto de mim. Deixa eu me apropriar disso, porque se falta tão pouco assim, eu posso colocar a minha mira, o meu sarrafo mais alto. Como é que foi isso pra você? Eu acho que, como você falou, são dois lados, dois pontos de vista. O meio copo cheio e o vazio, né? Eu acho que eu tentei enxergar como uma coisa positiva, de eu tô chegando lá, eu tô mais perto, e não como, ai, nossa, mais um ano, não consegui de novo, nossa, olha, eu tô igual quem não passou e tá muito longe. E assim, não é assim, é diferente. Eu acho que tem muita questão do aprendizado que você leva no caminho, até maturidade também. Foi muito importante pra criar, assim, essa maturidade de ter consciência, de até valorizar a aprovação. E como é que você focava teu estudo? Tipo, assim, tua rotina mesmo, assim, pensando na parte mais prática do teu pedagógico. Como é que você tentava se organizar? Então, nessa parte de rotina eu sempre vejo muita gente falando, eu acordava 4 da manhã, não saía final de semana, não saía com ninguém, não tinha amigos. E assim, eu acho que é totalmente o oposto. Porque eu abria mão de algumas coisas no final de semana, de estudar, deixava acumular pra semana, que eu preferia, pra assim, ter meu tempo de descanso, relaxar a mente, senão não dá pra seguir, assim, é insustentável. Então, a minha rotina era assistir as aulas que rendiam pra mim, porque eu acho que também tem esse mito de que tem que assistir tudo direitinho, fazer tudo, que nem escola. E assim, não é assim, é o que funciona pra você. Às vezes tem uma matéria que você prefere ler, ver um vídeo, sei lá, fazer exercício. E era isso que eu fazia, eu tentava estudar mais autônoma, assim. E aí no horário livre, fazia muito correção de simulado e Isso você focar nos sempre erros. priorizou. É, com certeza é a parte assim mais essencial que mudou a trave assim para um acerto, uma aprovação. Era pegar os simulados, olhar, você não errava muito, mas o que você errava, você dava um gás ali pra aprender. E geralmente como é que você fazia? A galera sempre faz essa pergunta, né? Como é que você fazia pra corrigir os erros dos seus simulados? Então, era pegar o simulado, ia de questão em questão que eu errei, via qual era a matéria, o tema, o assunto, e aí eu pensava se aquela matéria cai muito, se é recorrente no Enem, e qual é o peso, se é fácil, médio, se era difícil, eu colocava lá pro final da lista de prioridade. Então, eu tentava focar nas matérias mais fáceis e médias, que eu errava muito, assim, e que era muito recorrente no Enem, que era realmente o que eu negligenciava antes e que E fez geralmente diferença. você usava o próprio gabarito comentado do simulado. Se ainda ficasse alguma dúvida, você tinha aquela proatividade de tirar a dúvida, de Sim. tentar aprender. Você manejava isso com seriedade. Sim, é sempre na monitoria, com dúvida de simulado, mas geralmente o gabarito ajudava bastante, e aí eu ia estudar mais a matéria mesmo, e não a questão em si. E como é que foi essa questão da tua saúde mental? Tipo, você fez algum trabalho diferenciado nisso? Você conseguiu segurar bem a onda? Como é que foi isso pra você? Tô perguntando isso porque tenho certeza que se você não viveu essa experiência, você conhece um monte de vestibulando que viveu, que é a pessoa começar a adoecer emocionalmente, a pessoa começar realmente a não conseguir desempenhar nas provas o que reflete o que ela estuda, o que ela sabe, o que ela domina, por questões relacionadas à deterioração da saúde mental. Como é que foi isso pra você?
Então, essa era a parte mais complicada, assim, era traduzir tudo que eu estudei na prova, na hora da prova. Pra mim era o momento mais difícil, tanto é que eu falava com você várias vezes, Carol, não vou conseguir tão bem na prova, não vou conseguir, porque no simulado eu consigo, é tranquilo e tal, mas chegando lá é diferente. E assim, querendo ou não, é diferente, mas a gente tem que com certeza preparar o emocional o ano inteiro. Foi isso que foi um diferencial. Assim, eu tenho psicólogo, eu vou pra terapia, e eu acho que a questão também das amizades, você escolher muito com quem você tá, com quem te coloca pra cima, alta astral, assim, que você vai ganhando uma confiança maior também na hora das provas e tudo mais. E você foi fazendo essas escolhas ao longo desse caminho, tipo, percebendo, cara, eu vou precisar cuidar dessa parte, eu vou precisar fazer escolhas melhores, e você foi sentindo a melhora, assim, isso foi um processo sendo ajustado ao longo desses 2 anos, né? É, foi uma evolução, assim, que o que é complicado é porque como as provas são, né, normalmente com um ano, assim, de diferença, era difícil você enxergar essa evolução no processo, mas você tem que confiar muito. Confiar que vai dar certo, eu acho que essa é uma parte essencial, ter fé no processo, porque senão você fica realmente perdido. Antes de dar certo, vai parecer muito que É, nunca vai dar certo, né? Que sim. vai dar errado de novo. Ah, se já deu errado no ano anterior, por que não daria errado agora e tudo mais? É muito isso mesmo. E Lu, eu queria muito, muito, muito que você, justamente pensando nisso, quem tá hoje assistindo a sua entrevista, assim como eu tenho certeza que você assistiu várias entrevistas ao longo Uhum. desse caminho, ainda não viu dar certo pra si. Olha pra cada um que senta aí do meu lado e fala: cara, a gente de carne e osso mesmo. Se deu certo pra ela, pode ser que dê certo pra mim. Tá bom, dá um gás. Mas a pessoa não viu dar certo pra ela ainda. E fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha, aquele diabinho, né? Falando, tipo, não sei não, hein? Pode ser que não dê. De repente, você foi marcada pela vida pra ser a pessoa que vai ser sempre trave, ou nem trave, vai dar sempre errado. Eu queria muito que você falasse um pouquinho para a galera que vai encarar vestibular esse ano, inclusive algumas pessoas que você acabou, né, fazendo amizade ao longo do caminho e tudo mais. O que você sente que desses aprendizados ao longo da tua própria jornada fizeram mais diferença para hoje, depois da dupla aprovação, você falar com tanta convicção, cara, confia no processo? Eu acho que a gente, quando tá no vestibular, a gente coloca os aprovados num pedestal, assim. Nossa, eles são perfeitos no dia da prova, eles acordaram bem, felizes, saíram da prova bem. E não é assim. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa aprovação. Porque nem tudo é perfeito, o processo não vai ser perfeito. Mas eu acho que confiar é a parte, assim, mais importante, tenho certeza. Porque é só isso que a gente tem pra se agarrar, assim, no vestibular. A gente não tem nenhuma certeza. É um caminho muito difícil, assim. E eu ainda passei pouco tempo por esse caminho, mas já me fez amadurecer muito. E o que eu vejo com as pessoas que eu convivo agora, tipo, na faculdade, é que todo mundo passou por muita dificuldade no vestibular e nenhuma delas é perfeita, é um gênio, é assim, fora do normal, são pessoas comuns, assim, que convivem com a gente, que ontem estavam no cursinho e agora são aprovados. Então, acho que é muito confiar no processo que, assim, vai dar certo. É parar de idealizar tanto, Uhum. né? Tipo, sempre olhar para os aprovados como pessoas mágicas, geniais, que têm alguma habilidade que eu não tenho. Tipo, é gente de É carne e gente osso como a mesmo, gente. é tudo Sângela. As riucas é que são as exceções. A grande maioria, quando você olha para sua turma, a É. maioria é só gente como a gente, é exatamente isso, né? Qual foi o aprendizado, assim, que mais fez a tua cabeça explodir, que te deu força para passar por momentos mais difíceis? Eu acho que foi muito questão de confiança. Até na mentoria com o Rodrigo, eu lembro dele mostrar um vídeo, que eu não lembro agora qual é o vídeo, mas assim, me tocou muito. Eu fiquei muito motivada a confiar em mim, confiar no processo e entregar. Porque é o que ele falava, a gente já tem todas as bases, tudo na nossa mão, é só chegar lá e fazer. E tirar esse peso da prova também, que pra mim era a parte mais difícil, eu ficava muito ansiosa. E aí, pra mim, era o pior dia do ano. O ano inteiro eu levava bem, bem entre aspas, né? Eu levava bem.
E aí, na hora da prova, era o caos, assim, pra mim. Então, a mudança de pensamento na hora da prova foi essencial. Tanto é que eu lembro que na prova do Enem, eu fiquei muito mal, fiquei muito nervosa. Que eu achei que eu tinha tangenciado a redação. Fiz a redação, aí eu voltei lá, aí eu vi no texto base uma coisa que eu não tinha lido, porque eu não li o texto base, em todo simulado eu lia. Aí no Enem, aquela pressa, né, acabei não lendo, aí eu olhei assim e falei, nossa, ferrou. Mas aí eu fiquei calma, fui no banheiro, olhei no espelho, aquela coisa bem coach, olhei no espelho e falei, vai dar tudo certo, você é inteligente, vai dar tudo certo. E assim, se não der também tá tudo bem, acho que essa parte também é importante. Sua família vai te apoiar, seus amigos vão te apoiar, nada vai mudar, assim. E aí eu acho que essa parte foi muito importante pra conseguir centrar e voltar ali pra calma da prova. Caramba, esse momento realmente é um divisor de águas, né? Porque é entre o não conseguir retomar o equilíbrio emocional e botar tudo a perder, ou simplesmente sentar lá de novo e voltar pro jogo. Eu lembrava de várias entrevistas, inclusive, das pessoas comentando nesse momento. Eu falava, eu vou conseguir, que nem essas pessoas conseguiram, eu vou conseguir. Tá vendo como é importante? Por isso que eu falo que cada episódio, cada temporada de entrevista é um trabalho que a gente faz com muito coração mesmo, sabe? Porque eu tenho certeza que são ciclos mesmo, né? Cada ciclo de aprovados é um grupo de pessoas que foi fortalecida pelo grupo anterior, pelo ciclo anterior, e que vai retroalimentar positivamente o próximo ciclo. Então, cada pessoa que vence, e não estou falando da vitória produto final, mas que vence um pensamento negativo, vence uma vontade de desistir, vence um bloqueio emocional ao longo do caminho, tipo, um momento desse decisivo de prova, que era a hora do botar tudo a perder ou botar tudo a ganhar. Cara, o quanto é valioso o compartilhamento de experiência, você ter trocado, você ter ouvido outras pessoas, você ter se abastecido de recursos. São ferramentas mesmo, né? A gente vai, cada vez que a gente vai conversando com alguém, a gente vai aprendendo, a gente vai trocando, a gente vai reavaliando, a gente vai ressignificando. É como se a gente ganhasse uma nova ferramenta para nossa caixinha, para o nosso repertório de vida, né? E aí, no momento que acontece alguma coisa inesperada, você fala, peraí, calma, deixa eu pensar. Não, alguém já passou por isso também. Eu já vivi isso, eu já pensei sobre como eu faria se eu tivesse lidado com isso. E muda tudo. Como mudou pra você. Podia ter sido um Enem perdido. E no final, acabou dando tudo certo, né? Como é que foi a tua experiência no dia da prova da UERJ? Passou o Enem, e aí como é que foi a experiência da prova da UERJ? Então, esse gap entre o Enem e a UERJ foi um pouco tenso, porque eu achei que não ia dar pelo Enem, então eu tava botando muita pressão na prova da UERJ, que eu não tava colocando durante o ano. E aí chegou pra fazer a prova, no dia eu tava bem nervosa. Mas aí foi chegando, eu fui me acostumando com o lugar, já tava pensando nas férias, vou ficar de férias. Não tinha férias há uns 2 anos, tava ansiosa também. Mas aí eu fui mais tranquila que no Enem, fui mais leve. Porque como é uma prova mais leve da questão de duração, número de questões, e com a preparação do foco, que é muito, assim, muito boa pra UERJ, eu tava bem segura, muito segura. E aí cheguei lá, fiz a prova. Tanto é que achei engraçado, porque quando eu abri a prova de biologia, eu falei, caraca, eu não sei nada. Não sei nada. Aquela prova tava... Eu falei, meu do céu. Deus, ferrou, não sei nada, a Carol vai me matar, não sei nada. Aí eu fiquei calma, assim, pulei, fui pra outras questões, que não era o que eu fazia no simulado, mas às vezes a gente tem que ter esse jogo de cintura na prova. Aí voltei e acabava que vinha. Mas esse estranhamento que aconteceu com você na prova de biologia do último vestibular da UERJ aconteceu com praticamente todos os alunos excelentes. Que foi olhar pra prova e falar, cadê a banca da UERJ aqui? Tipo, a prova tava preguiçosa, umas questões esquisitas. Você ficava meio, é só isso mesmo? Tipo, acabou, Enunciado Jéssica. estranho, Você falou assim, cadê aquela questão com gráfico, com uma análise, papapá, uns negocinhos assim, sabe? Tava uma aguinha de salsicha, assim, uma coisa sem graça. E isso poderia ter desestabilizado. Não, poderia não. Isso certamente desestabilizou muita gente. Por isso
que uma fala importantíssima da sua entrevista hoje é o quanto a gente precisa lembrar que todo o processo do vestibular, ele vai envolver o dia da prova. Porque às vezes, quando o aluno é muito apavorado com o dia da prova, ele quer anestesiar, pensar sobre esse momento. Meio que assim, não, um dia de cada vez, não. A prova é só dia X de dezembro. Então, deixa eu aqui estudando minha biologia, aprendendo minha química, fazendo minha redação, blá, blá, blá. Lá na véspera eu penso. Só que ele não se preparou emocionalmente, ele não raciocinou como lidar com os imprevistos, com os gatilhos, com as tretas. Ele não se preparou, porque ele nem quis pensar nisso. Ele fugiu tanto do contato emocional com aquilo que ele não se preparou. Não adianta não pensar no problema achando que por isso não teremos problema. Quem dera, cara, que a gente tivesse esse poder de mover o universo com um pensamento dessa forma. Pensamento positivo é maravilhoso, mas peraí, tem limite, né? Não adianta... se eu tenho tanto medo de me molhar na chuva, é melhor andar com guarda-chuva na bolsa e não simplesmente todo dia rezar para não chover. Isso aqui é planeta Terra, uma hora vai chover, né? Então, isso que você falou, eu acho que pode ser, sem brincadeira, Luiz, eu acho que pode ser, assim, a virada de chave do ano de alguém que esteja assistindo hoje esse episódio, que não é porque você tem medo da prova, não é porque você se sente emocionalmente ainda despreparado para encarar o medo da prova que você pode se dar o luxo de não se preparar para isso. Desde hoje, o melhor dia é hoje, já que o ontem não existe mais, é hoje. Seja com ajuda especializada, sabe? Psicóloga mesmo. Seja você internamente refletindo, pensando, sentindo o que você tiver para sentir, conversando com alguém, né, que você confie, que possa te auxiliar nesse processo de entendimento, mas tipo, não negligenciem, não finjam que todo esse rolê chamado vestibular inevitavelmente só vai chegar ao final feliz se você conseguir botar para fora. Eu falo que eu fazer o download, né? Tem que fazer download, porque você vai fazendo upload, aula, simulado, aprendizado, show, caraca, já sei muito. Mas você vai ter que botar pra fora. Eu acho que essa é uma virada de chave, com certeza, de conseguir traduzir o que você aprendeu tudo na hora da prova. Muito! E o emocional é essencial, assim, eu lembro que eu sempre fiz yoga. Então, as técnicas de respiração me ajudaram muito, muito. Porque aquele momento antes da prova era o pior pra mim. Porque eu não tinha nada pra fazer. 30 minutos, né, de silêncio. E eu chegava cedo, então eu ficava 1h30 lá sentada, ninguém na sala, e eu lá me preparando. Aí reza, medita, faz de tudo, pede pra qualquer um, né? Fica lá no desespero total. Porque você não tá com a prova ainda, então você não consegue focar sua atenção na prova e você ainda tá naquele meio termo que você não consegue interagir com ninguém, você não consegue relaxar. Então, acho que esse é um momento crucial, assim, de aprender a se controlar e treinando nos simulados, isso foi muito importante também. Até quem faz em casa, de ter um processo de sentar antes, ficar sem celular, ficar nesse momento de introspecção, de já focar a mente e se preparar, assim, para uma prova e para dar o seu melhor, né? Exatamente. Você tocou também num ponto agora que eu acho fundamental. A gente precisa aprender a lidar com o nosso silêncio. Porque esse silêncio, muitas vezes, ele é a coisa mais barulhenta do mundo. É o silêncio mais mentiroso do mundo, né? Essa meia hora, 1 hora, esse tempo que você vai ter que ficar ali, sentado, dentro de uma sala de prova, com desconhecidos, fora das suas CNTPs, passando um monte de caraminhola na cabeça. Meu Deus, o tema da redação, o que será que vem? Vai cair uma coisa que eu não sei. E se me der caganeira? E se? A sequência catastrófica do e se, cara, já começou mal. Então, aprender a lidar com isso. O que você faz nessa meia hora? A gente sempre faz isso. Você falou, né? Mesmo que você faça simulado em casa. Dentro das orientações dos nossos alunos, quando vocês vão fazer simulado, a gente sempre fala isso, né? Nem todo mundo faz. Porque tem essa coisa do desconforto, né? Ai, não quero lidar com isso. Deixa pra eu pensar nisso
no dia da prova. Que decisão burra! Não seja burra. Aproveite a oportunidade de treinar o que você puder antes. Quanto mais treinado você tá. Não dizem que treino difícil, jogo fácil? É isso. Então, fique esses 30 minutos ali com tédio. A geração de vocês não sabe mais viver o tédio, Luísa. Não sabe. É muito não difícil. Tem nem mais que esperar o intervalo do desenho, porque agora com Netflix, com Globoplay, com não sei o que, minha filha, você tem noção do que foi a minha infância? Se você perdesse aquele desenho, só tinha de novo no dia seguinte. Não tinha sequência das 5 temporadas da Peppa Pig, igual meus filhos, não. Que acaba um, começa o outro. Vocês não sabem mais lidar com tédio. Então tem que aprender. Porque vão ter momentos que o celular não vai estar disponível pra gente ficar ali, ó, no vício do Instagram o tempo todo. E é a hora que as caraminholas vêm com tudo na nossa cabeça, né? Então é isso. Você sabe meditar? Ah, eu não sei. É muito engraçado ver as pessoas falam assim pra mim. Eu sou muito agitada pra fazer yoga. Eu falo, mas é justamente por isso que a gente faz. Ouça a voz da experiência. Mais agitada que eu vai ficar difícil de competir, hein? E eu amo yoga, meditação. Por quê? Porque é um desafio pra mim. Justamente por ter uma mente muito acelerada, eu sei que aquilo vai me ajudar. Então, eu não vou esperar me acalmar pra meditar. Eu medito para me acalmar. Então, é usar e abusar do treino, né? E de realmente se desafiar a todo dia se preparar tecnicamente e emocionalmente para as provas. E aceitar, né, que vai existir um dia de prova. Isso foi muito difícil pra mim, porque eu ficava empurrando com a barriga. Ai, tô estudando, tá tudo bem, tô entendendo tudo, mas aí, só em novembro, deixa, tá demorando ainda, vai demorar pra chegar, mas aí um mês antes você bate o desespero. Então por isso que eu acho muito bom preparar desde o começo do ano, colocar na sua cabeça que vai ter um dia de prova, um dia que você vai ter que sentar lá e tentar dar o seu melhor, né, que é a única coisa que a gente pode fazer. Exatamente. Galera, de verdade, peguem tudo isso que vocês estão ouvindo aqui hoje e levem para o conjunto de avaliações que você precisa fazer. O quanto você, para além de estar estudando os conteúdos formais, vem se preparando para o dia das provas, né? O quanto você vem aprendendo a debater com a sequência CREL Velocidade 5 do IC. Você tem conseguido respeitar, no mínimo, seus 30 minutos de tédio antes de encarar um simulado? Você tem conseguido entrar em contato com os pensamentos e com as emoções que vêm à tona quando você se visualiza no dia da prova? Se você ainda não está fazendo isso, aproveita a oportunidade para começar a fazer. Porque eu tenho certeza que, nossa, pode ser, como a gente disse, um divisor de águas, como foi na sua trajetória, na de tantas outras pessoas. Então, ó, faz esse clique aí. Luísa, como é que tá sendo a experiência de estar cursando medicina na UFRJ? Assim, é um sonho, nem caiu a ficha ainda, minhas aulas não começaram, então eu tô só vivendo a euforia da recepção, que é aquele caos, todo mundo assim desesperado, muito feliz, mas também com muito medo das aulas, né, que vão começar. Mas assim, é muito gratificante poder ver que eu consegui chegar em um lugar que eu sempre sonhei, que eu sempre olhava e falava, caraca, o FRJ é impossível, muito difícil, não vai dar pra mim. Aí, que eu achava que eu ia me contentar com menos, mas olhar e ver que agora eu tô aqui, que eu consegui chegar. É assim, é um choque. Todo dia que eu entro lá, eu fico olhando em volta, caramba, eu tô realmente aqui. Deu tudo certo. Deu tudo certo, no final sempre dá. Que bom, eu fico muito feliz. Parabéns mais uma vez. Tudo valeu a pena. Sempre. E eu acho que essas aprovações, no plural, vieram muitíssimo, não só para te mostrar o quanto você de fato é capaz, é forte, é foda, mas também
nossa, inspirar tantas pessoas, a independente do não que tenham recebido anteriormente, como você falou, seguir sem olhar pra trás, Lutar pelo sim. lutar pelo sonho e buscar o que é seu. Ninguém vai te dar nada, né? Vai buscar o que é seu. É muito sobre isso. Parabéns, viu? Obrigada. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história da Luísa. Quem tiver alguma pergunta, quiser deixar alguma mensagem pra ela, larga o dedo aqui embaixo nos comentários que eu vou pedir pra ela voltar depois pra responder cada um de vocês. E quem sabe vocês ainda se esbarram aí pela UFRJ, porque de caloura logo logo ela vai ser veterana, porque a vida é assim, e vai estar prontinha pra receber vocês lá, né? Meus calouros. Em breve. E vamos despedir da galera? Beijo, tchau. Aquele beijinho assim bem garotinho, adolescente. Então vamos. Beijo! Beijo! Tchau!